Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Duração das Penas Futuras. Questões de hoje, 1005 e 1006. A resposta é de São Luís também. Aliás, nós temos mais duas respostas de São Luís, uma resposta de Santo Agostinho, uma resposta de Lamenaí, não sei como é que Lamenaí, enfim, não sei como pronuncia. Tem resposta de Platão. E tem aqui uma resposta linda de Paulo Apóstolo. Também muito bacana. Essa do Paulo Apóstolo é para a questão 1009. 1009. Na questão 1009 tem resposta de Santo Agostinho, resposta de Lamenaí, acho que é assim que fala, resposta de Platão, resposta de Paulo Apóstolo, o grande Paulo Apóstolo, e depois ainda uma explicação de Kardec. Nossa, só coisa boa, hein? Mas vamos lá. 1005 e 1006. Vamos estudar? 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece ser tão longo ou mais curto do que quando estava vivo? Resposta: parece-lhe muito mais longo. Para ele o sono não existe. Somente para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação o tempo se apaga, por assim dizer, diante do infinito. Quando você está com uma dor muito forte, e você toma um remédio, e aí o médico na embalagem do remédio, enfim, o enfermeiro, alguém te fala, olha, esse remédio age em 10 minutos. Passam 6 dias, mas não dá 10 minutos. Não é assim? Até começar a fazer o efeito. Porque a gente está vivenciando aquele problema, e quando nós estamos com alguma dor, o nosso cérebro foca naquela dor. E se o nosso cérebro foca é porque eu, espírito, estou focando naquela dor, seja ela física ou seja ela moral, a gente não consegue se desvencilhar daquela dor. Só quando ela diminui um pouquinho ou acontece alguma coisa ao nosso lado, que a gente então se desconcentra da dor para outra situação. Certo? Então, é isso que acontece. A dor da saudade, da desencarnação de um ente querido, a gente, vou usar esse termo, mas não entendam mal, a gente distrai a cabeça com outras coisas, mas já volta ao sofrimento da saudade, sabe? Desfoca, mas volta. Desfoca, mas volta. No plano espiritual, nos umbrais, nos vales, não desvia o pensamento. Não há distrações. Não há desvio de foco. A gente vivencia única e exclusivamente o sofrimento. Então a ideia que nós temos é de que aquilo é eterno. Aliás, na questão 240 do Livro dos Espíritos, a gente tem essa explicação do parecer eterno, que é uma punição para o espírito ele ter a ideia de que aquilo é eterno. E muitas pessoas que passaram por esse sofrimento, embora não se lembrassem quando encarnavam, traziam isso consigo e, ao escreverem, a transcreverem as escrituras, ao escreverem os sermões, enfim, então deram essa ideia de eternidade das penas futuras. Céu ou inferno serem eternos, porque o período que passaram no umbral foi de sofrimento intenso, sem desvio de foco. Não se dorme, não se tem uma pessoa amiga para conversar, para ser um ombro amigo. É muito difícil. A gente fica numa situação de companhia eterna daquele sofrimento. Tem uma poesia que diz: a dor sentou-se junto de mim, me fez de sua companheira e não me abandona. E é uma poesia muito interessante sobre a dor,
que ela bateu a porta, chegou e não, mesmo sem ser convidada, entrou e disse que ia passar comigo uma temporada e tudo mais. E essa dor, ela é a única companhia que eu tenho quando estou pelos umbrais, pela terra-terra. No terra-terra até tem um desvio de foco. O que é o terra-terra? Quando eu fico por aqui. Meu corpo morre e eu fico por aqui, não faço ideia como que meu corpo morreu. Eu acho que eu estou vivo ainda. Então eu tenho sofrimento que o fulano não fala comigo, vou na minha casa, tá tudo diferente, e mas eu desvio o foco porque de repente eu vejo alguma coisa aqui, vejo alguma coisa ali e tal. No umbral é difícil porque eu estou em companhia da dor o tempo todo. E aí a ideia do sofrimento é muito mais longa. Além disso, quanto mais eu me mantenho no erro, recalcitrando no erro, sem vir aqui para o arrependimento, mais eu prolongo o meu sofrimento, que é a questão 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Resposta: sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, isso é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres, diz São Luís, para que fossem perpetuamente consagrados ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais longo ou menos longo, conforme a sua vontade. A vontade pode ser mais tardia ou menos tardia, assim como há crianças mais precoces ou menos precoces, mais cedo ou tarde ela surge pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e de ser feliz. Portanto, a lei que rege a duração das penas é eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, nunca o priva de seu livre-arbítrio. Se o espírito faz um mau uso dele, sofrerá as consequências. Vai acontecer um determinado momento, o espírito não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Chega um determinado momento, há um determinismo. E aí vêm os espíritos superiores, adormecem o sujeito, passam ele temporariamente adormecido por um ponto de resgate e encarnam ele. É isso. Não existe eternamente no sofrimento, mesmo que eu queira perpetuar-me no mal. Há espíritos que estão há muitos séculos parados. Vai acontecer dele encarnar. Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com um espírito, ele não aceitou ir para a reunião, mediúnica. Ele falou: não vou. Se você quiser, você vem aqui no Vale dos Suicidas conversar comigo. Eu pedi autorização, então, e ajuda, evidentemente, para os mentores, porque quem sou eu, né? E fui conduzido pelo seu Calixto e pelo seu Joaquim até o Vale dos Suicidas para conversar com ele. Chegando lá, vi toda a estrutura que ele tinha montado e tal. Ele estava no Vale dos Suicidas desde de 1500, de meados de 1500, do século XVI. Ele estava lá. Então imagina o conhecimento que ele tinha. Imagina a estrutura que ele tinha criado no umbral, no Vale dos Suicidas. Né? E por livre arbítrio, ele não saía de lá. E ele estava agindo, com todo o conhecimento que ele tinha, estava agindo contra as pessoas encarnadas e sendo o chefão, vamos dizer assim, de uma grande pleiade de espíritos obsessores. E eu fui até lá conversar com ele, vi toda a estrutura que estava, apavorado a princípio, mas como eu sabia que eu estava encarnado e era só alguém tocar em mim na reunião de desobsessão que eu voltava, e estava com o seu Calixto e com o seu Joaquim, estava de boa. Sabe aquela coisa, eu tenho costa quente? Então estava assim. E aí fui ficando mais tranquilo e beleza. Porque a situação é preocupante. Mas fui ficando tranquilo e fui conversar com ele. E esquece, qualquer argumento que eu desse para ele, ele quebrava. Qualquer argumento que eu desse, ele quebrava. Não tinha o que fazer. Toda a lógica que eu tentava usar, esquece. Espírito extremamente desenvolvido intelectualmente, com mais de 4 séculos no Vale dos Suicidas, como chefão. Imagina as histórias de obsessão que ele não conhece, quanta obsessão que ele já não fez.
O conhecimento da alma humana, não tinha nada que eu pudesse falar para ele que acrescentava. Nada, absolutamente nada. E eu tentei, argumentei, falei. Até que chegou um momento, eu senti a inspiração do seu Calixto. E o seu Calixto falou para mim: desafia ele a conversar com a mãe dele. Aí eu pensei, no bril? E ele fez assim com a cabeça, que sim, que era no bril dele. Eu falei, olha, diante de tudo que você me falou, diante de tudo que eu falei, eu não tenho nada a acrescentar para você. Não tenho nada. Não tenho nada para te dar. E como dizia Bezerra de Menezes, a única coisa que eu tenho para te dar é o meu amor. Que não faz a mínima diferença para você também. Ele sorriu e falou, não faz. Eu falei, quem me dera, né? Eu queria ter muito mais amor para quando eu falasse isso, saísse de mim uma luz e batesse em você e você sentisse, mas quem sou eu? Mas, não, você não tem coragem para isso. Ele falou, sem joguinhos. Eu falei, não estou fazendo joguinho nenhum, aqui eu ia falar um negócio, mas você não tem coragem para isso. Você é muito poderoso aqui, você não teria coragem de fazer um negócio desse. Tenta. Eu falei, é que eu estou com a sua mãe aqui. Ela está conosco lá no centro. E ela tem o amor por você suficiente para tocar você, sair dela essa luz e tocar você e você sentir esse amor. E ela está te esperando lá, mas você tem que ir lá. Porque você não vai fazer sua mãe vir aqui, né? Só faltava, né? Além do amor gigantesco que ela tem por você, você ainda obrigar a coitada a vir aqui, passar por isso, ver você nessa situação aqui, nessa circunstância, né? Mas eu acho que você não tem coragem de sair do seu lugar e ir lá pro centro com a gente. Ele deu uma risada de deboche assim, ele falou, para você me aprisionar. Eu falei, olha, eu te dou minha palavra de honra. E eu só uso isso com os espíritos. Normalmente eu uso isso com os espíritos, então se eu tiver que falar com você, aliás, minha família me usa isso contra mim, é uma maldade. Às vezes a gente está fazendo alguma brincadeira, sabe quando você está fazendo uma pegadinha com alguém, aí já vem a Elaine, já vem a Amanda e fala assim, palavra, não dá nem para brincar com essa gente, porque eu não posso, se eu uso com os espíritos, não posso usar para qualquer coisa a palavra de honra, né? A palavra de honra vale mais do que o fio do bigode. E eu olhei para ele e falei, eu te dou minha palavra de honra que se você quiser acabar de ouvir sua mãe e voltar para cá, ninguém vai te impedir. E ele olhou para mim e falei, minha palavra de honra é irrefutável, amigo. E aí apareceu a austeridade, que é verdade. Uma vez dada a minha palavra, eu vou até as últimas consequências para mantê-la. E aí ele olhou e falou, tá, vá na frente. E eu saí e ele veio andando atrás de mim. E fomos até o centro. E ele entrou com a altivez dele. Olhou para mim e eu disse, minha palavra está dada, ninguém vai te impedir de sair, se você quiser. Ele viu a mãe dele, ele quase se desmanchou, sabe? Quase assim, ele segurou. E a mãe dele o abraçou e tal, e começou a conversar com ele. Não sei exatamente o que eles conversaram e tudo mais, que é muito rápido, né? Pensamento com pensamento e tal. E eu ali aguardando. E aí ele olhou para mim e falou assim, vou voltar para minha casa e vou combinar com a minha mãe um dia para eu ir ver isso que ela está falando, se é verdade. E voltou. E como eu tinha dado minha palavra, ninguém impediu ele de sair do centro, ele voltou para o Vale dos Suicidas. Soubemos depois, pelos mentores, que ele, um belo dia, dali a algum tempo, resolveu atender o chamado da mãe e os mentores foram buscá-lo e ele foi para o ponto de resgate, onde ele então aceitou ficar por lá e depois de mais de 400 anos saiu do umbral. Ele tinha certeza que a pena dele era eterna, que ele ia ficar
no Vale dos Suicidas eternamente. Tanto que tinha criado uma estrutura para se aproveitar daquela situação eterna. Ele se julgava acima do bem e do mal, inatingível. Mas ele não contava com uma ferramenta poderosíssima chamada amor de mãe. Que eu, infelizmente, não tinha. Não tenho esse amor gigantesco para passar para outra pessoa que eu estou vendo pela primeira vez. Infelizmente, né? Infelizmente para mim. Um dia teremos. Mas a mãe tinha por ele. A mãe tinha. E aí, aquilo que ele entendia perpetuamente terminou. Então, se eu continuar na minha senda do mal, vai chegar um momento em que o meu guia espiritual vai chegar para Jesus e falar assim, ó, fulano de tal, tá lá, não quer sair de jeito nenhum. Aí vai vir a autorização do Cristo e falar assim, intervém. E aí vai acontecer a intervenção. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.